Seja bem-vindo a mais um Sabedoria Empresarial e hoje nós temos a presença ilustre do Dr. Wagner Bueno. Eu quero que você participe desse podcast e olha, presta atenção, com a vida ela leva de um lado para o outro a gente e às vezes a gente volta para o mesmo lugar para exercer propósito. Doutor, muito obrigado pela sua vinda. Deus abençoe você. A gente se conheceu recentemente, né, por intermédio do William e eu já comecei falando lá embaixo, ali nos bastidores, né, a gente tá na GPS House aqui, a gente tem uma cozinha, a gente tava batendo papo e eu comecei falando, gente, olha, Deus não une vida, né, Ele une propósito, a gente está apoiado a ação entre amigos, as igrejas, a Lagoinha faz parte desse processo aqui e é onde é a sua casa, né? Você é de lá, né? Da Lagoinha. Absolutamente. Pastor Luiz. Pastor Luiz, um grande abraço, viu? A gente vai visitar vocês aí em breve aí. A gente está devendo uma visita para várias igrejas, inclusive para Lagoinha. A gente tem membros de vocês já trabalhando aqui com a gente. Embora assim, talvez vocês saibam, talvez não. Mas é um prazer ter você, tá, Wagner? E assim, eu quero te colocar uma coisa bem à vontade, né? Esse é um papo que as pessoas que vão assistir são pessoas que, na maioria das vezes, estão buscando empreender, outros já estão empreendendo, mas querem entender como empreender no reino, né? Como trazer o reino para os negócios, como o reino funciona, como é que é isso, né? E eu queria que você já começasse a tua história. Você falou para mim ali da sua conversão. Como é que foi essa história? Você estava aqui no Brasil? Conta um pouquinho para nós aí. Fica à vontade aí para falar com a gente. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar falando aí com o seu pessoal, com o pessoal que te acompanha. Uhum. E é interessante, né? Deus vai unindo, Deus vai preparando e conectando as pessoas, né? Quando nós estamos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, temos os mesmos valores, as conexões acontecem de forma automática. Que legal, cara. De forma automática. E é pura realidade, né? É a pura realidade, né? Deus não pega os melhores, né? Ele define os escolhidos e vai trabalhando eles. Vai trabalhando eles. Um pouco da minha história, eu nasci num berço evangélico, mas aí eu acabei me afastando, acabei até por uma incompatibilidade. Conheci minha esposa filha de pastor, e nós acabamos, porque eu era de uma denominação, ela de outra, por incompatibilidades ali de estilos, de perfis, a gente em vez de ir numa ou ir em outra, não fomos a lugar nenhum. E por incrível que pareça, a minha esposa, minha primeira namorada, estamos juntos há 20 anos, 22 anos. Que legal. E, embora meu sogro seja pastor, eu nunca havia entrado na igreja dele. É mesmo? Nunca havia entrado na igreja dele. E aí a gente se afastou, literalmente se afastou. Mantinha-se os valores, mas não tinha mais comunhão, não tinha mais relacionamento, não congregávamos em nenhuma igreja. E aí, obviamente, a gente se afasta. Certo. Se afasta de Deus, mantém distância. E por uma série de circunstâncias, a gente acaba se aproximando de pessoas que não têm mesmos princípios, não tinham os mesmos valores. E aí na pandemia, Deus literalmente tira a gente daqui e leva para os Estados Unidos. Uau. Com a ideia de que vamos buscar uma qualidade de vida melhor, um lugar melhor para poder criar as crianças. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. A Letícia de 16 e o Luigi de 7 que fez essa semana. E aí, com essa ideia, com esse objetivo, nos mudamos para os Estados Unidos. Né? Vamos lá viver na Disney. Viver na Disney. Conheceu o Mickey Mouse. Conheceu o Mickey Mouse. E literalmente isso aconteceu. Mas na minha cabeça, esse era o propósito. Mas não era o propósito de Deus. Sim. Por uma série de circunstâncias, dificuldade, longe da família, a gente acaba sentindo a necessidade de buscar Deus. Interessante isso, né? A gente teve no final do ano, né? Em Orlando e tal, eu e a minha esposa, minha filha. Eu já tinha ido uma outra vez. E dessa vez que a gente foi, a gente visitou até a Lagoinha lá, né? E visitamos algumas igrejas, a Lagoinha foi uma delas. E a gente viu isso claramente, né? Que a maioria dos brasileiros que estão no exterior... E eu sempre falei isso pra minha esposa, porque eu fiquei 2 anos indo pra Alemanha, né?
É muito interessante. Quando você não tá na sua casa, né? Você vai pra fora, você se sente mais afligido, mais acamado e do tipo, cara, agora eu preciso de Deus, cara. Preciso, né? Eu preciso de Deus. E é interessante isso, porque a Lagoinha lá tem espaço para 4.000 pessoas, né? É gigante. É um ponto turístico. É gigante. É uma referência. É gigante. E a gente lotado, mas lotado o culto, lotado. E a gente falou, meu Deus, cara. Que sede, cara. E o pessoal lindo. Puxa, a gente achou muito lindo isso. As dificuldades, né? Quando as pessoas sejam por distância, questões financeiras, familiares, ele acaba, no momento difícil, buscando a Deus. É isso. Isso é natural do ser humano. É natural. Infelizmente. Infelizmente, porque mas graças a Deus ainda tem uma saída, né? E aí, isso aconteceu com a gente. E aí teve um culto. Isso foi, eu acredito que tinha sido o primeiro culto dele, David Leonardo, ali pós-pandemia. Sei. Pós-pandemia. Aí eu falo, vamos lá ver o David. Não paga nada, né? Já tá lá, Tamo né? lá, Poxa, já que legal. Literalmente cansamos de ir pro parque. Vamos fazer algo diferente. Sim. E aí ele faz o culto, ao final ele faz um apelo. Inclusive tudo isso está gravado. Tá gravado lá na internet. Na internet. Sim. Ele faz um apelo e nós aceitamos esse apelo. E a gente sentiu ali Deus chamando a gente para voltar. Ó, chega, está longe demais, está distante demais. Hora de voltar. E nós aceitamos o apelo e aí começamos a frequentar a Igreja Lagoinha. Somos batizados, eu e minha esposa, pelo pastor André Valadão. André Valadão. Somos batizados. E aí um ano depois, David volta. E aí a gente já estava ali junto com a igreja, envolvido com a igreja, participando dos ministérios e tal. Sei. Aí ele fala, sua missão encerrou aqui. E ele, claramente na mensagem, ele falava assim, eu tinha uma palavra, eu tinha um sermão aqui, mas Deus me incomodou e eu tenho que mudar, eu tenho uma palavra para alguém aqui. Para mudar. Sua missão aqui se encerra. Hora de voltar para casa. E a gente falou, ok, missão cumprida, preparado, voltar. E Deus prepara exatamente essa nossa volta. Vou fazer um parênteses aqui, cara, isso é bem interessante, né? Porque assim, eu sou eu venho de uma igreja batista, não é uma igreja renovada, mas é uma igreja tradicional. E tá tudo bem nisso. Como eu tinha muita dificuldade no passado, uma história um pouco longa, né? Porque hoje eu acredito e sei do poder do Espírito Santo, né? Então eu sempre falo, eu sou batizado nas águas, mas forjado no fogo. E é interessante quando você recebe uma palavra, embora seja do púlpito, ela é para você. E é incrível como o Espírito Santo ele confirma no teu coração, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? A questão de confirmar no seu coração. Você estava ali, milhares de pessoas ali ao seu redor, a palavra foi dada ali em púlpito, mas foi para você. E isso, gente, eu queria colocar essa menção muito interessante para você na sua caminhada cristã, na sua carreira, nos seus negócios. Muitas vezes a gente fecha os olhos e ouvidos para esse tipo de coisa. A gente acha que não é com a gente. Não, ele falou aqui, mas não é comigo. Cara, esteja atento a esse tipo de coisa. Porque na hora que você falou isso, já me veio a mente e falou assim, imagina se eu não tivesse ouvido, cara. Entendeu? Imagina. Eu tenho uma expressão que eu uso, que Deus, ele sussurra, Deus fala e Deus dá um tapão. Ele grita. Ele dá um tapão. Então, resta a nós saber ouvir, estar próximo, estar com o ouvido aberto. Porque quando Deus sussurra e você escuta, as coisas acontecem de forma mais fácil. Sim. Agora, quando você não escuta, quando você está distante, quando você está longe, e ele vai aí ele faz igual o pai, fala, menino, vem aqui, disciplinando, pá! E traz e aí dói. E machuca, aí mais machuca. Aí as coisas são mais difíceis. E é interessante, né? Porque muitas vezes o crente... Isso é muito legal, viu, Wagner, você colocar, porque muitas vezes o crente, ele vai lá, somente o empresário, né? Aí a gente vê muito isso. O cara teima numa situação e Deus tá falando, não, cara, não é. Ele tá teimando, porque a maioria dos empresários são teimosos.
Existe uma linha muito tênue entre persistência e teimosia. Então o cara é teimoso. E Deus fala, cara, não é isso. Muda, cara, muda. Não é. E ele continua. Porque já dizia Einstein, né? Tolice é fazer as mesmas coisas e achar que vai dar resultado diferente. E Deus está falando, não é isso, cara, não é isso. E esse tapão, muitas vezes, vem com problema financeiro, casamento, relacionamento. Cara, você está dando muita atenção. Nenhum sucesso do seu negócio vale. Presta atenção, gente. Nenhum sucesso do seu negócio vale a falência da sua família. Cara, não vale. E eu percebo muito isso. A gente tem uma contabilidade digital e chega muita gente pra gente, assim, querendo um recomeço. Porque ouve a nossa história, que é um recomeço. Aí quando chega, a gente percebe que, assim, não era aquilo que Deus tinha pra ele. Só que aí como vai falar que aquele sonho que o cara plantou, ele não é o sonho de Deus pra ele? É difícil isso, né? E é interessante que você tava lá, disposto a ouvir, com um sonho americano. Cara, eu imagino. E absolutamente tudo pronto. Tudo pronto, você estava envolvido no ministério. Casa, as crianças adaptadas. Imagina, cara, amigos na igreja. Construindo relacionamento. Meu Deus. A gente já havia criado raízes lá. E aí Deus fala, hora de voltar. E aí quando você ouve, e aí as coisas acontecem, tudo perfeito, tudo na perfeita harmonia. Quando nós chegamos em casa e falamos para as crianças, eles prontamente aceitaram. É mesmo? Quando nós iniciamos o nosso processo de volta, absolutamente tudo aconteceu na mais perfeita ordem e harmonia. E paz, né, cara? Com detalhes assim, Deus é um Deus de detalhes, um Deus que cuida. Assim, a minha esposa falava, eu quero uma casa que seja em tal local, com essas características. Eu falava para ela, amor, não dá. Não cabe no nosso orçamento. A gente é assim mesmo, não né? Cabe no nosso orçamento. Homem já tá olhando no racional, no né? racional. Ela falou, não, mas Deus mandou nós voltarmos, ele vai preparar. Ele vai prover. Uma semana antes da gente voltar, entra uma casa com as características que a gente queria, absolutamente todas, mas nos mínimos detalhes, em número de cômodos, tipo dos cômodos, absolutamente na localização, tudo entrou essa casa. Que legal, cara. De todos os detalhes, absolutamente tudo. E óbvio que nesse período, e aí essa questão, após um ano que a gente estava lá, a gente é convertido, batizado, e aí começa a preparação, treinamento. E durante aonde eu fui treinado e preparado? No Ministério CRI, dentro da Igreja Lagoinha, onde o nosso relacionamento eram com os empresários, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma mentalidade. E aí durante 1 ano e meio eu sou forjado ali, treinado, preparado, que eu não sabia que estava sendo. Para minha volta. Para voltar para o CRI. Além da minha mudança espiritual, a mudança profissional. Legal. Cara. Os nossos valores sempre foram muito fortes. Mas nós não tínhamos essa visão de reino, essa ideia. Eu, como advogado, lido constantemente com problemas. Claro. Constantemente com problemas. Mas, obviamente, quando a gente recebe uma pessoa, um empresário, uma pessoa física, a gente trabalha os valores cristãos, trabalha a ideia de reino, coloca essa ideia e Deus vai aproximando a gente das pessoas com os mesmos princípios e valores. Só para o pessoal entender, o CRI é um ministério da Igreja Lagoinha, destinados a profissionais liberais, empresários, empreendedores e aqueles que querem empreender. Aqueles que querem empreender. E tem encontros, né? Mensais, semanais. Nós temos encontros quinzenais. O CRI é um ministério global. Legal. Então ele tem no mundo inteiro. Todas as Lagoinhas tem. Orlando quase também todas. Tinha. Vamos dizer, a mãe de todas é a Lagoinha de Orlando. Porque assim, lá é muito forte. É muito forte. O pastor Sandro, que é um empresário de Minas, ele é o líder global. Mas vamos dizer, a base mesmo, a mãe é Orlando. E aí nós vamos criando relacionamentos. Certo. E qual é o objetivo? Levar essa visão de reino
e direcionamento para os empresários. Uau. Que nós temos 3 ministérios, 3 pilares no CRI. Primeiro, evangelização. Certo. Por quê? Muitas vezes você chama um empresário para ir na igreja, ele não sente confortável. Não é o ambiente dele, ele não gosta de ir. Pastoreado. Né? Pastoreado. Você trazer os valores bíblicos, porque nós não temos 2 vidas. Sim. Nós não temos uma vida de negócios e uma vida na igreja. É uma vida só. É uma e vida tem hora que você precisa moldar, aí trabalhar esses valores para o empresário. Sim. Você não pode conduzir os seus negócios de forma diferente daquilo que você professa. Então você tem que falar, ó, deu um prazo, cumpra. Uau. Não tocou o telefone, não tô aqui, atenda. Atrasou, fale. Fale a verdade. Dê um prazo, cumpra o prazo. Fale a verdade. Trazendo esses princípios e valores bíblicos e trabalhando. Sei. Em mentoria. Sei. No sentido de criar conexões, né? Criar conexões e direcionamentos, assim, para as pessoas. Ó, trazer uma palestra de um contador, de um gerente comercial, para contribuir, porque para que o negócio daquela pessoa prospere, e todos o reino prospere. Porque a partir do momento que sua empresa cresce, que o seu negócio cresce, que o seu ministério, que é o seu negócio, cresce, você acaba contribuindo para o reino. Uma das coisas mais bonitas que eu vi no CRI, inclusive em Orlando, e aqui faço menção aqui ao pastor Sandro, né? Ou é Sandro? É o pastor Sandro. Aliás, um abraço, pastor Leonardo. De vez em quando a gente troca umas conversas. É essa questão que você acabou de falar, que é importantíssima. É o empresário enxergar que a empresa dele é um ministério. E é interessante, viu, irmão? Porque assim, eu recebi esse crivo há 5 anos, né? De entender que a minha empresa é um ministério. E quando você percebe isso, você deixa de ser um líder autocrata e você passa a ser um líder servidor. Você começa a servir como Cristo serviria. E cabe aqui você, viu, gente? Assim, participe do CRI, né? As reuniões são aqui em Atibaia de que quinzenal. Nós temos quinzenais, tá? Sempre que você entrar no Instagram do CRI Atibaia, vai ter lá as informações. Vai ter as informações. Isso. A gente vai colocar o Instagram aqui para você. Participe, porque assim, eu vi muitas pessoas, o próprio William, né, que nos conectou, é um cara que espalha a Deus através do trabalho dele. E a gente percebe, né, o quanto isso tem feito diferença na vida de muitos empresários. Muitos empresários. A gente percebe. E empresários que até, sim, distantes de Deus e que precisam, de repente, um retorno para casa. E aí, isso tem feito a diferença. Então, você chegou em Atibaia e já assumiu o CRI. Quando eu encontrei com... Quando eu voltei, literalmente, eu cheguei, desembarquei, estava no processo de mudança ainda. Não conhecia o pastor Luiz. Encontrei com o pastor Luiz no mercado. Falei, pastor, Deus incidência. Eu tô vindo de Orlando, sou membro do CRI, e o senhor tem CRI aqui? Não tem. A gente não tem, então nós vamos implantar. Uau. E aí eu falei, a ideia era falar, pastor, cria o ministério, eu tô aqui para acompanhar. Ele falou, a ideia é boa, pode assumir. Agora você faz. Você toca. Eu gosto de pastor assim, viu, Luiz? Depois a gente vai conversar. E aí vai lá você e faz. Toca. Já que você deu a ideia, faz. E aí a gente vem trabalhando. E os nossos encontros são sempre nos restaurantes. Por quê? Primeira coisa, você chega, todo mundo chama de irmão, né? Irmão, mas não sabe. O nome do irmão não sabe o que o irmão faz. Isso é verdade. Então, a gente cria um ambiente para também permitir que as pessoas tenham um relacionamento, tenham uma comunhão. Conheçam suas pessoas, famílias, tal. Você chama para ir na igreja, ele fala, eu já vou na igreja no domingo, já vou no culto da semana tal, já vou na célula. E aí acaba não indo. Então, a gente faz os nossos encontros num restaurante. Porque ali a gente tem um momento de comunhão, a gente tem um momento de jantar. Então, até para construir um ambiente para criar essas conexões. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode ir esposa às vezes? Absolutamente. É aberto a todo mundo e não é
Isso é muito não legal. Não é fidelizado por uma denominação, não. Sim. São cristãos empreendedores. Gente, é cristãos. Não é para membros da Lagoinha. Assembleanos, presbiterianos, batistas. Presta atenção aí, gente, né? O pessoal aí da Reage, que tá aqui na PIB. Não, em resumo, todo mundo tá convidado. Tá todo mundo convidado. Já tudo certo. Tá todo mundo convidado. E qual é o objetivo? É criar conexão, preparar. Para quê? Para fortalecer as pessoas e, consequentemente, seus negócios, todos com foco no reino. Benção. Porque o pastor Sandro, ele é um grande empresário de Minas Gerais. Sim. E quando ele começou a sua vida profissional, ele se converteu e queria entrar para ser pastor. Sim. E aí o pai dele pediu um favor, que ele se entregasse o diploma, ele fizesse a faculdade. Sim. Como todo bom pai, né? Acho que faça a faculdade e depois você segue o seu caminho. Você quer ser pastor? Faça uma faculdade antes. Você segue seu caminho. Aí ele foi lá na faculdade e aí Deus falou com ele. O nome da empresa dele chama Transpress. É uma transportadora, transporte pesados. Acho que eu já ouvi falar. Transpress com ES. Transpress. Sim. Aí ele falou, Transpress, transportes pesados. Aí, durante esse período, Deus falou com ele, sua empresa não chama transportes pesados. É transformando pessoas. Uau! Esse é o seu ministério. Amém. Esse é o seu ministério. Trabalho. E aí, com essa visão, a gente volta e trabalhamos os nossos negócios. E começamos a introduzir essa visão nos nossos negócios. Eu, por exemplo, não tinha o hábito de fazer uma oração. Sim. No início das reuniões. E eu tenho pessoas que não são evangélicos, não são cristãos. Que são cristãos, aliás, mas não são evangélicos. E aí a gente começa a introduzir uma oração. Criar essa cultura dentro da empresa. É muito legal isso, né, cara? Aqui todas as reuniões iniciam e terminam com uma oração, né? E é interessante, porque quando alguém chega num processo de contratação, a gente fala, olha, nós somos uma empresa confessional cristã. A gente já fala de cara. Então, para você entender, nós temos reuniões e nós oramos, nós temos culto, nós temos devocionais. Você não sabe o que é devocional? Eu vou te explicar. Você está disposto a participar do processo seletivo? Tô. E muitas vezes a pessoa vem e fala assim, nossa, que diferente, né? A gente tem pessoas que são de outras linhas cristãs, chegam assim, nossa, mas eu quero ser parte disso. E isso faz a diferença. Gente, sua empresa é um ministério. Hoje, né, missão, visão e valores, os valores estão enraigados na sua empresa, nos seus negócios. E aí, quando as coisas acontecem, e aí a gente tem um escritório, na realidade em Piracaia, um escritório full service. O que é um escritório full service? Isso, explica pra galera full service é o clínico geral, em outras palavras. Porque aqui no interior, as pessoas confiam no advogado. Você falou isso, eu achei fantástico, né? Cara, e é verdade. Você não quer falar com um especialista de trabalho, você quer falar com o advogado da sua confiança. Você não quer ficar indo em 3, 4, 5 escritórios. Então você tem os seus negócios pessoais, o negócio da sua empresa, questões familiares, e você tem que resolver tudo. Então nós temos um escritório hoje com 7 advogados, eu sou o CEO de um escritório com 7 advogados, onde nós estruturamos uma equipe para poder atender todas as áreas. Que legal. Então essa é a minha função, gerir, representar o escritório e gerir esse escritório que atua em todas as áreas. E aí Deus vem nos abençoando, esse escritório que era só em Piracaia, hoje a gente abriu uma filial aqui em Atibaia, ali na Lucas, que é o Bueno e Advogados, né? Esse é meu escritório. A gente abriu uma filial aqui e literalmente quando Deus manda e você obedece, você vê ele atuando na sua vida. Amém. E meu escritório, que era um escritório pequeno, ele literalmente triplicou de tamanho num espaço curtíssimo. Uau. Porque aí vem obediência, amém, fidelidade. Amém. Amém. Quando você escuta, eu não quero mais tomar tapão. Porque tapão dói. Eu quero estar na graça, né? Eu quero tapão estar na misericórdia de Deus. Tapão dói, eu não quero disciplina, não. Eu quero estar na graça, no amor dele. E aí Deus vai preparando. Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho, mas também Deus vai afastando. Sim, é interessante isso, né? Ele vai tirando pessoas que não fazem parte do... Tem um jeito que o Pablo fala,
e nosso irmão em Cristo também, e ele fala umas coisas assim, que fala assim, o Pablo é meio doido, eu sei disso, gente, né? Eu entendo isso, tá tudo bem. Eu não sou fã dele, não. Eu trato ele como meu irmão em Cristo. Mas ele tem uma coisa que ele fala e é real. Ele fala, gente, Deus tira as pessoas que não estão no nosso rolê. E é verdade. E às vezes até a gente fica meio chateado com isso. Nossa, o fulano nem fala mais comigo. Não é, gente, ele não tá mais no seu rolê. Deus tirou desse seu caminho. Ele vai e agora tá tudo bem nisso. Ele tem uma jornada dele, você tem a sua. E é interessante, Wagner, porque assim, eu imagino que esse lado de você, com todo o respeito do mundo, sair daqui de um jeito e voltar do outro, de Orlando, podou um monte de gente do seu relacionamento. Você é muitas vezes mal interpretado. Sim, né? sim. Faz parte. E você tem que estar, vamos lá, primeiro Deus tira de lugares. Tira. E te leva para outros. Sim. Né? Às vezes ele vai tirar e você tem que entender isso. Sim. Assim como Deus, eu não lembro quem, mas usa uma expressão que a vida é um trem que vai parando em estações. Sim. Né? Algumas vão subir e outras vão descer. Faz parte. E nessa nova missão e nesse novo processo, algumas pessoas vão naturalmente se afastar. Não porque elas são ruins ou porque você não deve julgar essas pessoas, porque ela não está com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a sua mesma mentalidade, na mesma fase. O que você tem que ter a sabedoria é de deixar ele. Deixe ir. Deixe. Gente, se deixe liga. Abra, né? Deixa ele ir. Se Deus está tirando, é porque precisa. E aí, ele vai te aproximar de outras pessoas e afastar de algumas. E você tem que ter essa sabedoria de deixar ir. Faz parte. Porque às vezes Deus está pedindo para que elas saiam e você está querendo puxar. E você está querendo arrastar. Entendeu? E aí vai vir o tapão. Vem. A gente... Algum tempo atrás, eu e minha esposa, a gente teve com uma pessoa e a gente sentou para conversar com ela e ela falou uma coisa que, assim, no fundo a gente já sabia a resposta, né? Ela falou assim, nossa, eu não sei o que acontece, eu faço tudo que é necessário, mas as coisas parece que não prosperam, tal. E aí me veio uma pergunta que nós tínhamos que fazer para ela assim, desculpa, não é sobre o que você está fazendo, é sobre quem você quer agradar. Deus tinha colocado isso no nosso coração com ela. E é a pura realidade, né? Porque quando você se posiciona, alguém te posiciona. E por que eu tô falando isso pra você? Porque você veio posicionado de Orlando. E tá tudo bem, as pessoas vão sair desse meio de relacionamento porque a sua posição é outra. E foi uma coisa que foi meu... Eu falei isso com a minha esposa, antes dela a gente conversar com essa pessoa, e depois Deus respondeu isso pra mim também. Porque naquele momento a gente acabou de lançar um livro, então, e a gente percebeu que algumas pessoas que a gente esperava no lançamento do livro não estavam, e outras pessoas que a gente nem esperava. Um exemplo claro, o Douglas Gonçalves, que o pastor Jesus Copper, irmãozaço, ele foi lá e deu a palavra pra gente, porque a gente não esperava. A gente fez o convite para ele, mas a gente até achava que o Tiago Vinha, que é o pastor emérito, que inclusive escreveu o prefácio do livro. E ele veio e deu uma palavra pra gente. E aí Deus respondeu claramente para ele, tá vendo, filho? Não é sobre quem você quer, sobre quem é necessário na sua jornada. E isso bateu muito forte, entendeu, Wagner? Bateu muito forte com a gente. É sobre quem é necessário na nossa jornada. O Senhor vai colocar pessoas nessa mesma mentalidade, nesse mesmo princípio, nessa mesma... esse pessoal do coach, eu respeito muito, porque eu tenho muitos amigos que são da área de autodesenvolvimento, eles falam frequência, né? Mas é princípios, é valores, com o mesmo coração, com a mesma intenção do reino. Você não está aqui, não é à toa, né? Eu me alegro demais quando você fala sobre negócios e reino, porque é o que a gente fala, é o que o Ben fala, o Business as Mission, inclusive, um beijo para a Samara lá, o Jason. É o que vocês estão fazendo no CRI, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Quanto mais empresários com foco no reino, mais a graça de Cristo vai ser revelada e transformada, e vai ser transformadora na vida das outras pessoas. Nós temos que ter essa mente. Não é o pastor que é obrigado a evangelizar as pessoas, não, gente. Somos nós. Somos nós. Eu fico muito feliz quando eu olho isso e falo, caramba, cara. Né? São 7 pessoas que estão com você hoje lá.
Advogados. Fora o resto da equipe. O resto da equipe, que sempre tem, né? Alguém que está entregando o processo, um correspondente e tal. Aí entra a questão de marketing. Toda essa equipe vendo Jesus através do seu negócio. Cara, é impressionante. Eu não lembro se é na Bíblia ou é num livro. Assim, a todo momento você deve evangelizar. Todo. Ainda que, se necessário, fale. Fale. Isso foi São Agostinho que falou, cara. Pregue o evangelho. Se necessário, fale. Então, eu acho que quando você se posiciona, quando você deixa claro os seus princípios, seus valores, não se esconde nos seus negócios, não veste uma máscara lá e fica escondido, é natural. É natural. Eu recentemente recebi um amigo, um cliente que estava passando por um problema familiar, e aí ele pediu um conselho. Ele já havia saído de casa, aí falou, Wagner, eu vim aqui pedir um conselho para você. O que eu devo fazer? E aí eu falei, você quer um conselho como advogado? Você saiu de casa, paga a pensão, entra na justiça, acabou. Como advogado. Mas não é isso que eu esperava. Não é o que eu esperava de você. Então tá bom. Você não quer só como advogado. Você quer advogado, como cristão, como advogado e como amigo. Sim. Falei, você não casou? Então você sabe sua obrigação. Você isso. volta para casa, honra a sua esposa, honra a sua família, restaura o seu casamento. É sobre isso, cara. Aí peça perdão. É sobre isso. Volte. Ele voltou para casa. Depois ele mandou a mensagem, já estou em casa. Benção. É sobre isso, cara. É sobre isso. Isso. Trabalhar. Porque se eu pensasse só ali como um negócio, como um contrato... Vamos fazer agora. Tá tudo bem, você me aqui, paga meus honorários e tá tudo certo. Quanto ele me pagou por isso? Nada. Só que eu pude restaurar uma família. Glória. Deus é bom demais. E aí, né? Você vai plantar e não vai colher. Contudo, você vai colher em outros lugares que você não plantou. Na verdade, a sua resposta está lá no reino, né? E aí, Deus vai provisionar em outros lugares. Muito legal. E você vai colher de outras formas. Muito. Então, se você Só que, obviamente, aí as tentações também vêm. Então, você tá sempre... Aí, a gente sempre deixa muito claro os nossos valores dentro do escritório. Sim. Onde nós não transigimos com esses valores. Sim. E as tentações vêm. Sim, as pessoas colocam quase que diariamente na nossa mesa. Contudo, a gente deixa muito claro. Nós não transigimos com a verdade, com os nossos princípios. Se tiver que ser, Deus, nós vamos ser instrumento e vai acontecer. Se não tiver, tá bom também. É muito claro. Muito claro. Faz parte, né? Faz parte. Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa importante. O CRI hoje, ele está aqui em Atibaia, né? E hoje, cerca de quantos empresários estão ali se reunindo? Ele alterna. Alterna, né? Porque a galera vem, depois vai. Mas no nosso primeiro encontro, algo em torno de 40, 50 pessoas. Aí de vez em quando bate o frio, o povo fica com preguiça. Frio já começa a ficar mais difícil. É mais assim. Então ele alterna ali de 10 a 50 pessoas. 50 pessoas. E deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante. Você já estava em Orlando e o CRI já estava no seu coração lá? Ou só quando você chegou aqui e falou assim, agora eu vou implantar o CRI porque eu não, vi isso lá? Desde lá. Desde lá. E aliás, eu não sabia que eu voltava. Então. Mas aí... Você já estava ali frequentando, Quando eu começo a frequentar a igreja Lagoinha. Sim. A minha introdução no CRI foi até um amigo... O Fred, aliás, manda um abraço pro Fred. Sim. O Fred, ele é sócio do Três Palavrinhas, tá? Dos criadores do Três Palavrinhas. Cara, eu sei quem é o Fred, não conheci ele pessoalmente, mas eu sei quem é o Fred. E o nosso relacionamento foi muito interessante, porque os nossos filhos estudavam junto. Sei. Então eles foram para uma escola americana, os dois não falavam a língua. E aí o que acontece? Os dois pequenininhos, primeira escola, se conectaram. Se conectaram e aí construíram uma amizade linda. E aí, através disso, conectou os pais. Sim, faz e parte. Aí a gente começou a frequentar a igreja, e o Fred aproximou ele e falou, não, vem aqui que eu vou te colocar
no grupo aqui. Sim. Aí me introduziu no CRI. E lá a gente foi aprendendo. Quando eu comecei a frequentar o CRI, aquilo não fazia sentido para mim. Sim. Não estava no momento de vida que aquilo fazia sentido. Sim, sim. Contudo, Deus foi me preparando. E aí, depois que eu fui entender o porquê que eu estava lá e aquele processo de treinamento e pra preparação. Chegar aqui, né? Para quê? Para chegar aqui. Que legal, cara. De preparar espiritualmente, profissionalmente, legal. De pessoas com os mesmos princípios, com os mesmos valores, e aí esse trabalho e treinamento para os seus negócios. Sim. Né? De cuidado, sempre voltado para o reino. Sim. E hoje, na sua opinião, Wagner, o principal desafio hoje do empresário hoje, cristão, atuando hoje, principalmente no Brasil, né? Porque Brasil, o cara que é empresário no Brasil, ele é louco, né? Pela tributação, pela se fosse normal, ele não era empresário. Não era empresário. Normal. Não era empresário. Não, sendo bem sincero. O pessoal do meu escritório brinca fala que eu tenho TDAH. Eu falei, se eu fosse normal, eu não estaria aqui. Pô, lógico que não, lógico que não. Então a gente está juntando no mesmo barco. Porque assim, aqui assim, os caras fazem, mas parece que você deita e acorda com um negócio novo na cabeça. Não é assim, é Deus. Fazendo. Mas aí o que acontece? Eu tô te perguntando isso, qual hoje você enxerga, qual é o principal desafio hoje para um aspirante ao empreendedorismo, hoje sendo cristão? Qual é o principal desafio que ele deve enfrentar hoje? Até como advogado. Você tem... as tentações são muito grandes, né? Sim, o Brasil, infelizmente, é um país dos jeitinhos. Né? É incrível, né? E nós não devemos aceitar. Comece certo. É difícil. É custoso, é caro, é burocrático. Sim. Mas dai a César o que é de César. Se não é para acontecer, não vai acontecer. É isso aí. Não tente dar o jeitinho. As tentações vêm à frente, né? Mas se eu não emitir uma nota fiscal aqui, se eu não pagar meus impostos, mas se eu não for lá e der um caixinha lá na prefeitura, não vai liberar. Não transija com os seus princípios e valores. Isso é porque muito Deus vai honrar. Amém. Tenha paciência, tenha calma. Se aqui não está saindo, não é para sair. Amém. Porque se Deus estiver na frente, ainda que pessoas venham trazer dificuldades, Ele vai limpar todas elas. Comece, coloque em prática. Fidelidade, dízimo, honra, né? Honre as autoridades, Sim. Respeite as autoridades, dai a César o que é de César. Que Deus... E eu falo por experiência própria. Sim. Eu sou advogado há 20 anos. Sou de 20 anos. Eu vi abrir a minha empresa no ano passado. Faz um ano que você abriu a tua empresa. 20 anos, com escritório aberto. Sim. Advogando como pessoa física. CNPJ foi o ano passado. CNPJ, um ano. Aí. Emissão de nota fiscal. Emite tudo. Pessoal, mas Wagner, por quê? Emite tudo. Ao fazer isso, o escritório triplica de tamanho. Triplica de tamanho. Parece ser uma loucura, né? E, pessoal, de novo, né? Se você está assistindo esse podcast e está com essa dificuldade de entendimento de que o certo é certo, o errado é errado, parece uma loucura, né? Mas tem um ditado alemão que fala exatamente isso. Quando eu estive na Alemanha, né? Eles falam assim, cara, faz certo que dá certo. É um ditado alemão. Só que na pronúncia deles fica um conjugado, entendeu? E eles falam, faz certo que dá certo. E é interessante porque a Bíblia, ela coloca de capa a capa situações de inúmeros personagens que, de alguma forma, eles, quando caíram, foram porque tentaram fazer algo que não estava de acordo com aquilo que Deus tinha para ele, né? Saul, Davi, cara, todos eles caíram em situações que Salomão, que era um homem sábio demais, caíram de situações do tipo assim, mas não era para você, filho. Não era para você olhar uma mulher. Não era para você trazer ela pro seu quarto. Não era para você tratar o teu reino como se fosse teu, porque o reino é meu. Um dos caras que eu percebo assim que tinha tudo para dar certo e deu errado foi Saul. Tinha tudo para dar certo. Era bonito, era um cara que tinha viçosidade, era um cara, todo mundo gostava dele, ele era simpático, carismático, mas não deu certo.
Não deu certo. Por quê? Colocou a sua vontade, seu coração, a sua ambição acima daquilo que era maior, que era o que Deus tinha para ele. E quando Deus deu uma ordem para ele, ele falou, não vou fazer. Porque, não, veja bem, eu faço até aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Eu estou com o Dr. Wagner aqui, ele é da área jurídica e eu quero que você saiba isso, tá? Embora no Brasil tenha um monte de jeitinhos para algumas coisas, eu quero que você entenda. Vai ter áreas cinzentas na sua vida cristã. E nesse momento dessa área cinzenta, você tem que decidir. Agradar a Deus ou agradar homens. E isso é um desafio, viu, Wagner? É um desafio para todo mundo que é aspirante, né? Porque quando chega no momento ali crucial de agradar a Deus ou agradar homens, muitas vezes a gente fala assim, não, só dessa vez. Ninguém tá vendo. Não, aqui é só um negocinho. Não vou emitir essa nota, não. Então, assim, eu fico muito grato de ter pessoas como você na minha frente que falam assim, não, cara, o que é certo, vamos fazer, pagar a nota, vamos pagar o imposto, vamos pagar a DAS. Cara, tem um alvará para ser emitido, eu comentei com você, né, a gente está em uma casa nova e tal, tem uma situação que a gente precisa se trazer um CNPJ para cá e a gente quer regularizar tudo para ficar o quê? De acordo com o que a prefeitura pede. A gente chamou o pessoal da fiscalização da prefeitura, conversamos, mas da perfeita vontade de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo que Deus tem para mim. E a gente tem a mania de passar a carroça para frente dos burros, né? E aí, na maioria dos casos, e aí eu queria um testemunho seu como advogado, como é que chega o empresário na maioria desses casos para você? Que passou a carroça para frente dos burros? Geralmente não cumpriu com o que tinha que fazer. A colheita é certa. É certa, né? A semeadura é espontânea, já dizia Salomão. A semeadura é voluntária. A colheita é certa. É certa. Eu acho que também assim, sabe qual é o maior desafio do empreendedor? É a falta de conhecimento. Eu até acredito que tem ignorância, né? Isso é fato. E a ignorância as pessoas acham que só vai ser daquele jeito. E quando... e esse é um dos objetivos do CRI. Sim. É receber as pessoas que querem empreender ou que estão começando a empreender. Ótimo. E trazer conhecimento, treinamentos. Ótimo. Preparação. Ótimo. Então, assim, muitas vezes as pessoas assim, não têm acesso a um advogado, acham que um advogado é inacessível, é muito caro. Porque a percepção do mundo é essa. Nossa, advogado é inacessível, é muito caro. Não, só de pensar sentar na frente do advogado eu já vou pagar. E às vezes o que acontece? Em vez dele ir lá buscar um aconselhamento de um profissional, seja um advogado, seja um contador, um administrador, ter ferramentas para poder gerir o negócio, o mais fácil é do jeitinho. Sendo que ele teria uma alternativa legal, às vezes um pouquinho mais complicada. Sim. Não digo mais caro, mas às vezes um pouquinho complicado, mas que vai trazer um resultado. Porque se você quer que o seu negócio cresça, não dá para crescer no jeitinho, não dá para crescer de forma informal, não dá para crescer de forma irregular. Se você quer transformar experiência própria, eu me realizei profissionalmente, eu transformei meu escritório, mas como pessoa física. Se eu quisesse acessar o próximo degrau, eu tive que fazer o que era necessário. Transformar um CNPJ. Transformar no CNPJ, ter uma estrutura de gestão, de organização. Meu escritório, qual é o escritório que você pensa que tem metas para bater, que tem departamento comercial, que tem uma produtora de marketing assessorando. Você fala, qual advogado que tem meta para bater? Você já ouviu falar? Tem gestão, análise de perfil comportamental. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Eu conto no eixo uma mão. Inteligência artificial, sistemas. Né? Sim. Então, assim, qual é? Mas isso, para que eu chegasse a esse patamar, a esse nível, eu tive que construir a base. Teve que obedecer o processo para estar no propósito ali. E aí você... naturalmente, quando você faz as coisas certas, Deus vai honrando e as coisas vão crescendo. Amém. Então, não tente inverter a ordem, não tente fazer. A colheita é certa. A semeadura é uma escolha. É espontânea. Wagner, pra gente terminar aqui, eu tenho um presente para você, tá bom? Toda vez que a gente recebe um convidado, a gente sempre dá alguma coisa. Isso aqui é uma edição especial do livro Poder da Crença. Ela vem com capa de couro e tal, porque é só para uns eméritos, tá bom? Que honra. E aqui a caneta, tá? Para você.
Depois eu faço uma rubrica para você, tá bom? E aí a gente até compartilha depois uma história sobre esse livro com você, porque faz sentido você saber, porque tem muita coisa em comum, né? Meu sócio está em Orlando e tal, e a gente falou, poxa... É Deus conectando. Amém, é Deus amém, conectando. amém. Senti de amém. retribuir a sua honra aí também. Trouxe aqui uma garrafinha aqui, uma squeeze do escritório. Essa aqui vai fazer parte já dos podcasts aqui já. E obrigado, e viu? Uma agendinha. Opa, Mais muito uma obrigado, vez, uma viu, honra cara? ter participado, estar aqui com você. Obrigado. E espero ter de alguma forma contribuído não, demais. com você e com o seu público aí. Sim, e nos colocar à disposição. Sim, nos colocar à disposição. Meu escritório, tanto de Piracaia, aqui de Atibaia. Tá ali na Lucas, em frente à Academia Lucena, sim. ali no prédio da Cacau Show, sala 4 em Piracaia, ao lado do fórum. Parede com parede do fórum. Parede com fórum. E quem, vamos lá, nas redes sociais nossas, Bueno e Advogados. Bueno e Advogados, gente, tá bom? Se tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, antes de fazer coisa errada, vai lá, pergunta pra gente. Amém. Somos irmãos em Cristo e estamos, antes de tudo, dispostos a auxiliar, ajudar e contribuir. Amém. Wagner, toda vez que a gente termina, eu deixo uma palavra, e Deus colocou uma palavra no meu coração aqui pra gente falar em Provérbios, que é uma coisa que está intimamente ligada a você que está ouvindo com a gente aqui e a sua história. Que fala assim, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade, porém sob os perversos os homens se escondem, mas o que encobre as suas transgressões, gente, presta atenção, quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Eu prefiro estar na misericórdia de Deus. Não quero receber tapão, não. Não vamos levar tapão, não. Não, melhor estar na graça dele. A escolha é nossa. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Deus abençoe, viu? Muito obrigado de coração. Amém. Você sabe que você tem um irmão aqui que você precisar. Agradeço o convite. Tá bom? E a gente tá aí junto aí. Pessoal, acesse o CRI de novo. Se você é um empresário, um aspirante a empresário, vá lá, participe das reuniões. Eu acho que vale muito a pena. Conta com a gente também. Vou começar a falar com a gente tem uma gerente de contas da contabilidade digital. Já vamos Será um prazer receber todos vocês lá. Valeu. Deus abençoe, gente. Amém. Até a próxima. Bora. Tchau, tchau.